Olá! Presta atenção nesta frase. Todo mundo sabe que escrever é muito fácil. E aí, consegue identificar o que é que está errado nessa afirmação? O exemplo que eu falei no início desse vídeo, ele é uma afirmação clássica de generalização, né? Quando a gente fala todo mundo sabe, né, ou coloca categoricamente que escrever é muito fácil, significa que você desconsiderou, né, o autor dessa frase, desconsiderou qualquer opinião alheia. Ele vai apresentar uma verdade que ele considera como geral e que será aceita com certeza, mas a verdade é uma ideia de um grupo restrito, ou às vezes do próprio autor da afirmação. Então a generalização é um problema muito comum nos textos, não só nos dissertativos, mas em redações do cotidiano, né, em produções do cotidiano, e em especial, é claro, aquelas que exigem um posicionamento. Mas por que generalizar é ruim? Primeiro, porque ele é uma opinião muito extrema, né? Quando o autor apresenta uma afirmação assim, ele está desconsiderando qualquer possibilidade de discussão ou que sua ideia é irrefutável, mas isso não é verdade. Além disso, generalizar dá uma falsa comprovação da ideia. Quando você lança para todo mundo, né, falando, todo mundo sabe isso, você acredita que o seu leitor vai acatar e pronto, não precisa apresentar mais nenhuma afirmação, nenhum argumento, nenhuma base para essa sua afirmação. Considerando um texto dissertativo, argumentativo ou outros textos opinativos, como o artigo de opinião, apresentar o ponto de vista de uma forma fundamentada é essencial, né? Você só vai garantir que o seu leitor vai validar a sua ideia, né? Vai concordar com você ou vai no mínimo dizer, beleza, eu aceito essa sua ideia, se você ancorar as suas afirmações em elementos concretos, consistentes, informações do mundo real. Mas como saber então se a sua ideia é genérica, né? Você está generalizando ou não? Então uma dica é: considere qual é a fonte dessa sua afirmação. Se pensar na afirmação do início desse vídeo que eu falei que escrever é muito fácil, quem foi que disse isso? Tem uma pesquisa que comprova, né? Tem um grupo de pessoas, de intelectuais que afirmaram isso? Existe um estudo científico? Saiu uma matéria de jornal? Enfim, qual é a fonte dessa afirmação? Outra estratégia também para pensar se você está generalizando ou não, imagina a situação quando você pedia ou pede para sua mãe se você pode participar de uma viagem escolar, porque todo mundo vai. A resposta você já sabe, né? 10 em cada 10 mães responderia, mas você não é todo mundo. Ou seja, nada de generalizar nos seus pedidos, nos seus argumentos, ok? Outro problema da generalização é você acabar apresentando alguma afirmação preconceituosa. Isso desvaloriza demais a sua redação, até porque, né, socialmente, hoje muitas ideias já não são mais aceitáveis de forma alguma. E também você corre o risco de ofender alguém. Então, por exemplo, falar que todo aluno de escola pública não passa em vestibular ou não estuda em universidade pública. Ou falar que bandido bom é bandido morto. Ou ainda afirmar que pessoas deficientes são incapazes de exercer algum ofício. Bom, nessa última afirmação em especial, vale considerar que você tratar como pessoas deficientes não é o termo adequado, e sim falar pessoas com deficiência. Afinal, a deficiência, a limitação é apenas uma característica dela. Ela não deixa de ser uma pessoa com todos os seus elementos e outras características, não é? Também é preciso cuidar com essas depreciações ou afirmações preconceituosas, em especial no Enem, porque ferir os direitos humanos pode ser um dos motivos de anulação do seu texto. Além de que, em outras provas, em outras avaliações, também não é nada legal você apresentar ideias assim. Nem se fala em textos do cotidiano.
A pessoa vai ler a redação e vai falar, olha, você tem algumas coisas que precisam ser revistas aí na sua vida. Bom, então como evitar essa generalização no texto? Existem algumas expressões, algumas palavras que elas já vão direcionar para isso, né? Elas não têm apenas essa função. Mas eu vou falar aqui algumas expressões para você ficar alerta no momento de escrever. Por exemplo, iniciar uma afirmação com é certo, é notório, é indiscutível, é inegável. Quando você começa uma afirmação assim e esquece de, na sequência, justificar essa ideia, pode ter certeza que as chances de ser uma ideia generalizante é bem grande. Também tome cuidado com palavras que indicam alguma imprecisão. Por exemplo, tudo, ninguém, todos, nada, alguém, jamais. O que acontece? Jamais, ninguém, sempre é muito impreciso, né? O que está identificando aí? Então é bom você tomar cuidado com essas palavras, ok? Elas não são proibidas, repito. Mas você precisa ficar atento se logo na sequência você vai justificar elas, né? Ou se dentro do contexto ela faz algum sentido, né? Não fica apenas generalizando ou imprecisando uma ideia. Algumas palavras que indicam um grande grupo, né? Que tem noção de coletivo, também precisam da nossa atenção, como população, sociedade, juventude, porque como indica um grupo muito grande, se você não delimita um pouco, né, qual é essa sociedade, qual é essa população, também é um risco aí de ficar uma ideia bem generalizada. Também expressões que indicam um senso comum são bem fáceis de serem empregadas no texto, né? Quando a gente não sabe muito o que dizer, a gente apela para elas. Por exemplo, o Brasil é o país do futebol. Ou todo adolescente não gosta de estudar, político é corrupto. As pessoas já não conversam mais pessoalmente. Essas ideias estão muito próximas, né, do nosso cotidiano, do senso comum. Então, tome cuidado para que elas não sejam centrais na sua discussão, ok? Quer ver uma forma de manter essas ideias e ainda conseguir comprová-las de alguma forma? Pegue esses exemplos. O Brasil é o país do futebol, mas também de outros esportes, como o tênis de campo, a natação, o vôlei. Percebe que aqui a gente está dando uma continuidade, né? Está apresentando outras informações. Claro que na sequência, quanto mais especificado for a sua ideia, melhor será. Apresentar algum exemplo do tênis, algum exemplo da natação, vai ficar bem legal. Ou falar que há adolescentes que não gostam de estudar. Por isso, o número de evasão escolar ainda é elevado. Perceba aqui que eu não estou falando de todos os adolescentes, mas estou falando que há adolescentes, né, ou seja, alguns, que não gostam. E como que eu comprovo isso? Pela evasão escolar. Claro que existem outros fatores que fazem, né, os adolescentes não permanecerem na escola. Mas dependendo da discussão, da ênfase dada nesse parágrafo, tá tudo bem falar isso. Bom, professora, então eu nunca devo usar essas palavras, essas expressões? Não, não é isso que eu quero dizer. Aqui é um alerta. Então considere sempre o contexto de produção. Se ideias assim, se palavras assim cabem e na sequência uma justificativa, tudo bem, pode utilizá-las. Elas fazem parte da nossa língua, estão aí para isso. Também considere o tipo textual, né, o gênero textual que você vai produzir, né? Qual é o seu objetivo com aquele texto? Então, às vezes, generalizar propositalmente faz parte daquela situação. Então, aí você tem que usar de forma contrária. Forçar a generalização, né, de forma consciente para alcançar o seu objetivo. E também há ideias que são mesmo irrefutáveis, né, que fazem parte do conhecimento geral. A gente não consegue precisar mesmo a origem delas, mas é uma certeza absoluta. Por exemplo, sabe-se que a leitura é uma ferramenta essencial para a ampliação do conhecimento. Tem como refutar isso? Não. Ou falar que todo mundo precisa manter uma alimentação saudável e realizar exercícios físicos com frequência. Isso também a gente vai refutar? Não. Da mesma forma que dizer que o cigarro faz mal à saúde de todos, né? Perceba aqui que tem algumas expressões que são imprecisas, que generalizam,
mas que não prejudicam o sentido da afirmação, porque elas são ideias constituídas, né, reforçadas na nossa sociedade, no nosso conhecimento. Então aí tudo bem utilizar é notório, é certo, todos. E aí, te ajudei com o vídeo de hoje? Espero que a partir de agora você consiga escrever textos mais objetivos e fugir um pouco do senso comum e da generalização. Se eu te ajudei, deixa o seu like aqui e coloca nos comentários se você tem alguma outra dúvida. Espero você no próximo vídeo. Tchau!